Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde fala sobre as batalhas espirituais. Meu amigo e minha amiga, eu vou deixar detalhes importantíssimos que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Portanto, pegue o rascunho, pegue a caneta e vamos aos estudos. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like, curtir os meus vídeos. Também não se esqueça de ativar o sininho para que você tenha novas notificações. Meu amigo e minha amiga, esta carta do apóstolo Paulo é muito importante. É uma das cartas mais poderosas da Bíblia Sagrada, porque fala sobre a batalha espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Não é verdade? Isso é importante porque o apóstolo Paulo não era um super-homem. O apóstolo Paulo também não era um gigante Golias, não é verdade? A história diz que o apóstolo Paulo era basicamente do tamanho do Zaqueu. Exatamente. O apóstolo Paulo era pequenininho e bem magrinho, careca, muito feinho, na verdade. E a história diz que o apóstolo Paulo, ele era um homem muito conhecedor da história. Todos vocês sabem que o apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Isto porque a história grega diz que o apóstolo Paulo, na verdade, pagou 25 anos de faculdade com Gamaliel. Mas, no decorrer do tempo, o apóstolo Paulo não teve mais condições de pagar a faculdade. É aí que o apóstolo Paulo se vende. Exatamente. O apóstolo Paulo se tornou escravo de Gamaliel. É por isso que o apóstolo Paulo não fala de Gamaliel. Porque o apóstolo Paulo teve que se vender para pagar a faculdade. Exatamente. É por isso que o texto em grego diz que o apóstolo Paulo estudava aos pés, como escravo de Gamaliel. Tá bom? Talvez você não sabia disso e se torna uma pérola. Tá bom? A primeira pérola de hoje. O apóstolo Paulo se tornou escravo de Gamaliel. Ou seja, Paulo não teve condições de pagar uma faculdade teológica de 25 anos. Então, ele precisou se tornar escravo de Gamaliel. Isso aqui é a primeira pérola, tá bom? É por isso que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estudava aos pés, como escravo de Gamaliel. E também é por isso que a Bíblia não comenta essa história, essa relação entre Paulo e Gamaliel. Porque o apóstolo Paulo, no decorrer do tempo, ficou com raiva de Gamaliel por trabalhar tanto, não é verdade? Aos pés de Gamaliel para pagar a sua faculdade. Isso é muito forte, porque o conhecimento, meu amigo, é caro. O conhecimento não é de graça. Não é de graça. Eu sempre falo o seguinte, Pedro estudou com Jesus, mas Pedro só estudou 3 anos e meio. Paulo estudou 25 anos com Gamaliel. Então, Paulo foi mais poderoso do que Pedro. Paulo fez mais missão. Paulo pregou mais a palavra. Paulo evangelizou muito mais do que Pedro. Por quê? Porque Paulo tinha mais estudo. Paulo tinha mais conhecimento. E Deus vai usar aquilo que você tem. Se você tem um conhecimento, você é Paulo. Agora, se você não tem um conhecimento, você é o Pedro, tá bom? E Paulo sempre será maior do que Pedro, tá bom, meu irmão? Vou repetir. Paulo sempre será maior do que Pedro, porque Paulo estudou 25 anos e Pedro somente 3 anos e meio. E isto se faz entendido que você que está me assistindo também tem que estudar. É por isso que sempre eu falo dos meus materiais aqui neste canal. O livro poderoso, né? A revelação completa de Gênesis. Olha que coisa linda. Com 715 páginas.
o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas, e a apostila CBM, a apostila para a formação de obreiros. Então, Paulo era maior do que Pedro. Paulo ganhou mais alma. Paulo fez mais missão. Por quê? Porque Deus vai usar o que você tem. Então, você tem sabedoria? Deus vai usar o cajado da sabedoria. Então, compre a apostila CBM para a formação de obreiros. É uma apostila maravilhosa. Compre o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. Meu irmão, isso aqui é uma revolução de conhecimento. E o livro de Gênesis, a revelação completa, com 715. São os melhores materiais do Brasil, eu garanto. A nível de conhecimento e a título de informação, não tem materiais melhores do que esse no Brasil. Então, adquira os 3 materiais na promoção, tá bom? Aqui na descrição, eu vou deixar o número do meu celular para você mandar uma mensagem de WhatsApp para conquistar esses 3 materiais. O livro de Gênesis, o livro dos sermões e a apostila CBM para a formação de obreiros e obreiras. Você quer aprender? Então invista no seu conhecimento. Porque tem muita gente querendo ser Paulo no conhecimento, mas não quer investir no conhecimento. E o conhecimento na vida de Paulo foi caro. O conhecimento na vida de Paulo custou a liberdade do apóstolo Paulo. Se você quer ser uma bênção, então pague caro pelo seu ministério. Pague caro pelo seu chamado. Porque o reino de Deus é conquistado por força, tá bom? Determinação. Você tem determinação? Então, meu amigo, compre materiais bons para você crescer na graça e no conhecimento. Agora, pessoal, vamos estudar a história do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, falando sobre as armaduras do Espírito, não é verdade? E o apóstolo Paulo fala mais ou menos o seguinte: ficai, pois, firmes, cingindo o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, para que possais resistir às grandes batalhas. Nesta carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo deixa em evidência 7 detalhes, 7 princípios. E o que eu achei interessante aqui, meu amigo, é que o apóstolo Paulo começa falando aqui sobre o cinto. Exatamente. Ele começa falando sobre o cinto da verdade. Depois ele fala sobre a couraça da justiça. Depois vem a evangelização pelo evangelho da paz. Depois vem o escudo e a fé. Depois vem o capacete e a salvação. E depois a palavra com a fé. E por último vem a oração no tempo correto. Então observe que aqui tem 7 armaduras. Exatamente. Isso é muito importante porque ele começa falando sobre o cinto. E esse cinto é o cinto da verdade. Exatamente. E aí, muitas pessoas tentam explicar sobre essa questão do cinto da verdade. E esse cinto da verdade é muito importante. Mas é preciso você estudar o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, para você entender sobre essas questões. Porque essa história de aos Efésios, capítulo 6, é muito importante. Porque o apóstolo Paulo fala dessas armaduras, e essas armaduras geralmente pesavam 27 quilos. Exatamente. Então você que é um crente fiel, agora está carregando 27 quilos de materiais para a guerra. O crente tem que entender isso. O crente tem que saber que Jesus disse o seguinte: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo.
Então, quando você aceita Jesus, Jesus te dá um jugo. E o jugo de Jesus são as armaduras. Tá bom? Essas armaduras é o jugo. A palavra jugo significa peso. Então, quando você se torna cristão evangélico, você está tomando um peso, uma responsabilidade sobre a sua vida. Você está tomando as armaduras. E o apóstolo Paulo vai colocando em evidência aqui o cinto. Observe que o cinto é o último aparelho que se coloca no corpo para o soldado ir à guerra. Mas o apóstolo Paulo coloca o cinto em primeiro lugar, porque o cinto da verdade é muito importante. O cinto da verdade. Por que a Bíblia chama o cinto da verdade? Porque, meu amigo, segundo a cultura hebraica, existia um anjo chamado anjo da verdade. É claro que isso é a teoria hebraica, aramaica, tá bom? Mas, segundo essa história antiga, existia um anjo chamado anjo da verdade. Ele era vivo, ele agia no globo da terra, tá bom? Isso é muito importante. Como também existia o anjo da morte. Então, quando você está explicando que você vai tomar o cinto da verdade, você está dizendo, pela cultura, que você vai pegar o cinto desse anjo e vai usar. O cinto do anjo da verdade. É uma cultura hebraica, tá bom? É por isso que o apóstolo Paulo fala, tomai, sobretudo, o cinto da verdade. O cinto da verdade, que era esse anjo. Então você tinha que tomar o cinto desse anjo. Assim como Jacó lutou com aquele anjo, lutou. Então, o povo de Israel tinha essa questão aí, da teoria dos anjos, que eles lutavam com o anjo e tomavam os aparelhos dos anjos. Jacó lutou com o anjo, Josué, entre aspas, lutou com o anjo, não é verdade? Ló foi abençoado pelos anjos, Abraão foi abençoado pelos anjos, Gideão também foi abençoado pelos anjos. Então, algumas pessoas da Bíblia tomavam os aparelhos, os utensílios dos anjos. E aí o apóstolo Paulo, quando vai escrever o livro aos Efésios, ele fala, tomai o cinto da verdade, que é o cinto do anjo da verdade. Isso aqui é muito legal, falando de cultura, tá bom, pessoal? Não adianta você pegar esses detalhes aqui e pregar na igreja. Não adianta. Eu estou trazendo esses detalhes para vocês como título de informações, tá bom? E você não vai pegar isto aqui e vai lançar para a igreja, porque criança toma mingau. Agora, quando a igreja é uma igreja já madura na fé, no eclesiástico, aí você já pode passar esses detalhes. Porque quem conhece a Bíblia já sabe que o povo de Israel tinha essa cultura angelical, tá bom? Isso aqui é muito forte. E o que podemos observar aqui, observe, por exemplo, que em João 14, Jesus falou, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Por isso, esse anjo da verdade pode ser o próprio Cristo. Esse cinto da verdade é o cinto de Cristo que você está tomando para você. Isso aqui é questão cultural, tá bom, meu amigo? Um outro detalhe que podemos observar é que esse cinto que o povo de Israel usavam era um cinto muito largo. Dava aproximadamente 1 palmo de largura. Hoje, a gente usa um cinto de aproximadamente 4 centímetros de largura. Mas os cintos antigamente era de 1 palmo, aproximadamente, que ia do umbigo até o meio da coxa, tá bom? Então era um cinto bastante amplo e era um cinto também bastante grosso, a espessura, porque era revestido de prata ou de bronze. E aí ele defendia as partes genitais do guerreiro, tá bom? O cinto, ele cobria o
umbigo da pessoa, abaixo do umbigo, até o meio da coxa do soldado. Porque ele ia para a guerra e esse cinto defendia essa parte dos órgãos genitais do soldado. Por quê? Levando para a questão cultural, novamente, e religiosa, você sabe que os judeus, eles faziam a lei da circuncisão, que tirava a carne do prepúcio, tá bom? Tirava a carne do prepúcio. Então, a carne do prepúcio é a carne que cobre a glândula da parte íntima do homem, tá bom? Então, a parte íntima do homem ficava careca. Exatamente, pessoal. A circuncisão é isto: deixar a parte íntima do homem careca, tá bom? Puxa toda aquela pele e aí você corta com a faca e a glândula da parte íntima fica careca. Isto é circuncisão, tá bom? E aquela pele que sobra quando se corta, guarda no defumador e depois faz uma aliança e coloca no dedo da pessoa. E a pessoa usa aquela aliança da parte íntima no dedo, como se fosse uma lei do casamento, da circuncisão, tá bom? Talvez isso aqui é mais uma pérola para você. Nos meus livros eu falo sobre a circuncisão, que é você deixar a parte íntima careca, tá bom? A glândula da parte íntima careca. É por isso que os judeus usam a cirola, que é a cueca, é de algodão, tá bom? Porque são careca, a parte íntima, tá? Isso é a lei da circuncisão. Os brasileiros não usam esta lei, porque a nossa lei é Cristo, lógico. Mas os judeus até hoje fazem isto, essa cirurgia na parte íntima. E esse cinto é para cobrir a parte íntima, onde está a lei de Deus, a lei da circuncisão, tá bom? Isso aqui, pessoal, está falando do cinto da verdade. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Não é verdade? Tomai o cinto da verdade. Então, o cinto da verdade. Eu já falei que a verdade, culturalmente, é um anjo. Você tem que tomar o cinto do anjo. Lutar com o anjo. Tá bom? E agora eu estou falando que o cinto dos soldados eram de aproximadamente 20 centímetros, que ia abaixo do umbigo até o meio da coxa, para defender essa parte íntima, tá bom? Onde estava a lei da circuncisão, para guardar a lei de Deus. Isso aqui, pessoal, é muito forte. Esse cinto era de couro grosso, de camelo, dobrado, então era um cinto resistente. E por cima do cinto, eles colocavam bronze, para que quando o inimigo lançasse a espada, não cortasse o couro. Ou seja, a espada, quando descia, acertava em cima do bronze. E o bronze é resistente. Aí defendia a parte íntima do homem, tá bom? Na guerra. E também esse cinto era muito forte. E você sabe que na guerra, alguns soldados chutavam com força. Eles chutavam, né, os órgãos genitais do outro soldado para que aquele soldado caísse. E eles matavam aquele soldado que caía. Então, esse cinto defendia essa parte íntima. Quando alguém chutava, então, já tinha uma defesa com esse bronze, com esse cinto. Isso aqui, pessoal, está falando do cinto da verdade. Esse detalhe aqui sobre as armaduras são tão poderosos dentro dos originais hebraico, aramaico e grego, que eu vou fazer 7 vídeos. Olha para mim, por favor. Eu vou fazer 7 vídeos sobre Efésios capítulo 6. Versículo 12, 13, 14 e 15. Tá entendendo? Então, eu vou fazer um vídeo sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre o evangelho da paz, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito e sobre a oração. São 7 itens. E cada item desse aqui dá uma mensagem de 30 minutos, tá bom? E uma pregação ou uma palestra de 4 horas. Cada tópico, o cinto da verdade,
é uma palestra de 4 horas quando você estuda os originais hebraico, aramaicos, gregos e latins. Sabe por quê? Porque esse cinto da verdade está cobrindo a parte íntima, a lei da circuncisão, o pacto, a aliança. Agora, por que que o judeu fazia a aliança na parte íntima? Por que que a lei dos judeus era a circuncisão? Meu amigo, o próprio Deus pediu para Abraão para fazer a lei da circuncisão, que era deixar a parte íntima do homem careca. Entendeu? Isso é a circuncisão. Limpar a glândula, porque antigamente não tinha muita água para tomar banho, entendeu? Então, o povo tinha que tirar essa pele que cobria a glândula para não ajuntar sujeira. E aí vinha vários tipos de bactérias. E aí, essa lei de Deus servia para 7 princípios. Você sabia? A lei da circuncisão serve para 7 princípios. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a lei da circuncisão, que serve para 7 princípios. E um dos princípios são este, tá bom? De limpar essa parte genital do homem, esse órgão genital, para não acumular sujeiras lá no deserto, que não tem água, entendeu? E aí, com essa parte limpa, as doenças eram afogentadas, entendeu? Que é muito forte. Esse é um detalhe. O outro detalhe também é o seguinte: essa circuncisão era a marca de Deus na parte íntima. Então, quando esses soldados iam para a guerra, eles colocavam esse cinto, dando a proteção onde estava a aliança. Olha onde Deus colocou a aliança, bem na parte íntima, na aliança, tá bom? O cinto cobria a aliança. Efésios 6, 12 e 13 cobria a aliança. E aí o soldado ia para a guerra e matava todo mundo, não é verdade? Lá em Jericó. E aí, esse soldado não podia ficar com mulher alguma. Não podia. Porque a circuncisão, a lei, o pacto, a aliança de Deus estava na parte íntima. Então ele não podia pegar essa parte íntima e usar uma mulher que foi raptada na guerra. Tá entendendo? Então é exatamente por isso que Deus colocou a aliança nos órgãos genitais. Já exatamente para que, quando o soldado fosse para a guerra e matasse um homem e a mulher ficasse viúva ali na guerra, então aquele homem não poderia se deitar com aquela mulher, porque a lei de Deus estava na parte íntima. Se ele pegasse a parte íntima e colocasse em uma mulher, aí o que acontece? O próprio Deus iria abominar aquele homem, porque ele danificou a aliança de Deus. Tá bom? Isso aqui não é uma vergonha falar aqui no vídeo. Tá bom, meu irmão? Não é uma vergonha. Porque tem muitos pastores que não sabem disso. Tem muitos pregadores que não sabem disso. Tem muitas pessoas que não sabem o que é circuncisão. Tem muitas pessoas que não sabem os 7 princípios da circuncisão. Eu vou fazer um vídeo sobre os 7 princípios da circuncisão. Mas, por enquanto, você vai comprar o livro do Gênesis para conhecer a história do povo judeu, tá bom? Também o livro dos sermões, para fazer pregações extraordinárias, tá bom? E também você vai adquirir a apostila CBM. Essa apostila CBM é para você se qualificar como obreiros. Ética cristã, ética no tempo. Aqui eu deixo detalhes que você nunca ouviu falar, tá bom? Nessa apostila. Então adquire os 3 materiais para você já pegar as pérolas. Você que é pastor, olha para mim, por favor. A irmã que está me assistindo. Irmã, compre os livros. Nesse livro ali tem sermões para mulheres e para homens, tá bom? Então já tem os sermões prontos. Já tem tudo prontinho, começo, meio e finalização. Você vai comprar o livro e já tem os sermões. É só pegar, estudar e passar para a igreja. É claro que você vai pedir a orientação do Pai Celeste, né, Yud Revavier, a orientação de Deus, para que Deus venha dar coisas novas na pregação, tá bom? Então, meu amigo, eu estou falando sobre o cinto que cobria a parte íntima, para que o soldado não danificasse essa parte íntima, onde estava a circuncisão,
a lei, a aliança de Deus na parte íntima. E na guerra, esse homem não poderia danificar essa parte, porque o povo de Israel tem a promessa: crescei e multiplicai. Então esse povo tinha que gerar filhos. Essa parte íntima tinha que estar, né, preparada para gerar filhos futuros. É isso que a Bíblia fala: crescei e multiplicai. Abraão, a tua descendência será gigantesca. Então, esse povo de Israel tem que tomar cuidado com essa parte genitais para gerar filhos. Porque a nação de Israel é a nação mais poderosa do mundo. Tá bom? A nação de Israel é a nação mais poderosa do mundo. Olha para mim, você que é cristão, você que é crente. Você tem que entender que Israel vai governar o mundo. Tá bom? Não tem para ninguém. Israel vai governar o mundo. E Cristo é judeu. Olha para mim, Jesus é judeu. Tá bom? Então, pelo ministério de Cristo, os judeus é a nação mais poderosa do mundo. No milênio, ninguém vence os judeus. Tá bom, meu irmão? Vamos então continuar falando sobre esses detalhes aqui. Esse cinto cobria a parte íntima. Isso aqui é muito legal. E aí, esse soldado não estrupava as pessoas, tá bom? Quando a mulher ficava na guerra sem o esposo, não é verdade? Porque os judeus entravam na guerra matando todo mundo. Todos os homens morriam. E as mulheres ficavam ali, sem maridos. Só que esses homens não podiam tomar essas mulheres e ter relação com elas. Porque eles tinham aliança na parte íntima, tá bom? Eles pegavam essas mulheres e levavam para casa. E lá, eles tinham que entregar essas mulheres para um filho solteiro ou ficar com uma mulher dessa como concubina. Mas primeiro tinha que fazer um casamento, tá bom? Não podia ficar em adultério. Deus proíbe o adultério, Deus proíbe a relação sexual fora do tempo. É por isso que os judeus fazem a circuncisão na parte íntima, já para proibir a relação sexual antes do casamento. Nem o judeu que é circuncidado tem relação fora do casamento. Tá bom, meu irmão? Porque ele respeita aí essa lei da circuncisão. Agora, se o judeu não for um judeu verdadeiro, aí ele peca contra Deus, não é verdade? Mas o judeu verdadeiro, ele guarda a lei da circuncisão. Ele é um homem casado, um homem sério, tá bom? Que guarda as leis do Deus Todo-Poderoso. E aí, pessoal, esse cinto era uma peça, não é verdade? De 20 centímetros de comprimento, que ia da base do umbigo até o meio da coxa, protegendo essa parte aqui. Era uma peça de couro, de bronze, né? Era um suporte. Por que era um suporte? Porque a couraça descia, não é verdade? É o blaze. É como se fosse esse paletó aqui, esse blaze. Então esse blaze vinha até mais ou menos aqui, a altura do umbigo, e aqui agora ia umas fivelas que prendia ao cinto. Entendeu? Então a couraça era presa ao cinto. E o cinto prendia a tornozeleira que descia até o calçado. Então esse cinto era o intermediário. Você está me entendendo? O cinto ficava no meio. E o cinto era a peça que fazia a ligação. O cinto, né, ficava preso aqui no meio pelo paletó, o blaze, né, a armadura. Esta couraça da justiça descia dos ombros e prendia ao cinto pela fivela. E aqui abaixo do cinto, né, tinha outras fivelas que seguravam a tornozeleira, tá bom? E aí o soldado ficava revestido com muita segurança. Esse cinto também tinha outras fivelas do lado esquerdo, onde se prendia a espada do guerreiro. Então o guerreiro colocava a espada do lado esquerdo. E aqui na hora da batalha, ele pegava a espada aqui e começava a batalhar. Essa espada era presa no cinto e também ela descia, e lá embaixo essa espada era amarrada sobre a perna do guerreiro, para que a espada não ficasse balançando. A espada do guerreiro não podia ficar balançando, tá bom? Porque eles tinham que ter mobilidade na guerra. E se essa espada ficasse dançando, aí
poderia ser que ele fosse atingido na guerra. Isso aqui, pessoal, é o apóstolo Paulo usando uma linguagem cultural para passar essa ideia dessa batalha espiritual, tá bom? E esse cinto da verdade é muito importante, porque quando o guerreiro, por exemplo, era ferido, ele não se dobrava facilmente, porque o cinto fazia segurança, prendia essa parte e não deixava dobrar. O corpo do guerreiro não dobrava, porque o cinto fazia esse serviço, né, de robotizado. Deixava a pessoa reta, né? Deixava a pessoa sem se dobrar. Quando o guerreiro era atingido, o corpo não caía para trás, porque o cinto segurava. Então, esse cinto da verdade, meu irmão, que o apóstolo Paulo está falando em Efésios 6, 12, é muito importante. Tomai o cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Primeiro, eu já falei, né? Pode ser o anjo, isso é a cultura. O anjo da verdade tinha um cinto, e o povo tomava esse cinto do anjo, pela oração, tá bom? O cinto da verdade também era para proteger essa parte íntima. E o cinto da verdade também deixava o guerreiro reto, né, para a guerra. O cinto, né, deixava o guerreiro preparado. E o cinto também segurava essa parte de cima e a parte de baixo da armadura. O cinto também segurava a espada poderosa, né, de 2 gumes. Esse detalhe aqui, pessoal, é muito poderoso. Eu estou deixando para vocês nessas questões aqui culturais. Essa questão cultural. Porque você não pode pregar somente aquilo que todo mundo prega. Você tem que trazer novidade para a igreja. É claro que eu já falei. Você não vai pregar tudo isso aqui. Tá bom? Você vai tirar algumas pérolas. Porque se você pregar tudo isso aqui no Brasil, os brasileiros não conhecem a história. Aí vai dizer que você é um herege. Se alguém não conhece a história, vai criticar de você. Tá bom? Isso aqui é pregado, sabe para quem? Para professores de teologia. Isso aqui é bom para quando você vai dar uma aula de seminário bíblico. Isso aqui é bom para uma palestra. Tá bom? Então você vai pregar sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre o evangelho da paz, sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração. Então aqui tem 7 detalhes para você pregar. Do tempo que eu estou falando aqui com vocês, eu só estou falando do cinto. E eu já tenho aqui aproximadamente 30 minutos falando sobre o cinto. Entendeu? Só para você ter ideia. Então, meu amigo, esses detalhes aqui sobre o cinto é muito importante. É muito importante. É o cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Porque o diabo não gosta da mentira. Por exemplo, se você for traduzir para o português, né? Você pega esse sermão e quer traduzir para a igreja brasileira. O que é que você vai pregar? Você vai pregar falando, pessoal, por que a Bíblia fala do cinto da verdade? Por que a verdade? Porque quando tem verdade, não tem adultério. Não tem prostituição. Quando tem verdade, o cinto da verdade, não tem, sabe o quê? Não tem você praticar as coisas erradas. Quando tem o cinto da verdade, você é uma pessoa de posição. Quando tem o cinto da verdade, você tem a couraça, você tem as tornozeleiras para a guerra, você tem onde amarrar a tua espada, porque você tem o cinto. Você vai pregar isto, tá bom? Então, esse cinto é para segurar as outras partes das armaduras. Quem não tem cinto é uma pessoa despreparada para a guerra. Quem não tem cinto é uma pessoa covarde. Quem não tem cinto não tem segurança. Tá bom? Cinto fala de doutrina na Bíblia. Cinto fala de posição. Cinto fala de você colocar a tua espada para a guerra. Cinto fala de que você tem as armaduras. Você está preparado para batalhar. Então, o cinto está cobrindo essa parte para você não adulterar, não prostituir. O cinto está cobrindo a tua aliança, porque é nessa parte que está a aliança da circuncisão. Então, o cinto fala da aliança, do pacto. O cinto fala da circuncisão.
O cinto fala da proteção. O cinto fala que você vai para a batalha e for ferido, você não vai cair, porque o cinto te segura. Você está firme, tá bom? Quando você tem cinto, você tem palavra, porque a espada da palavra está aqui. Está entendendo? Você vai pregar isso. Agora, o que é que você vai falar também? Você vai falar que o diabo tem uma filha. Como que é o nome da filha do diabo? A mentira. O diabo é o pai da mentira. Como que é o nome da filha do diabo? A mentira. E o cinto da verdade vai batalhar contra a filha do diabo. Então, esse cinto da verdade vai evitar que você seja um crente mentiroso. Não é verdade? Porque hoje em dia está uma coisa feia. As pessoas estão mentindo demais. Não tem a palavra. Perdeu a palavra. Então, esse cinto é para guardar a palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aqui, Efésios 6. A palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está onde? Está agarrada no cinto da verdade. E se você não tiver um cinto da verdade? Se você for um crente mentiroso, onde é que vai estar a verdade de Deus? Hã? Se você for um crente mentiroso, onde que a verdade vai estar na sua vida? Então, se você for um crente mentiroso, você é parceiro da filha do diabo. Entendeu? Porque o nome da filha do diabo é mentira. O diabo é o pai da mentira. E se você começar a usar a mentira, você está usando a filha do diabo. Aí, se você usar a filha do diabo, aí a coisa fica feia. Já pensou você sendo crente, usando a filha do diabo? Você usar a filha do diabo, isso vai complicar. Você não pode usar a filha do diabo, que é a mentira, tá bom? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, que vai combater a mentira do diabo. A filha do diabo é a mentira. Jesus combate a filha do diabo. Jesus, o Filho de Deus, combate a mentira, que é a filha do diabo. E o crente usa a espada do Espírito. Usa a espada do Espírito no cinto da verdade. Tem que usar o cinto da verdade, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo, porque eu preciso fazer mais vídeos, tá bom? Mas pegue o papel, pegue a caneta, volte no início, assista novamente esse vídeo, passe para mais alguém, tá bom? Não se esqueça de aprender as questões culturais. Como que você quer ser um pregador se você não conhece a cultura? Não conhece o ponto linguístico e idiomático? Como que você quer ser um pregador se você tem preguiça de estudar história? E aí você vai me falar, Pastor Matusalém, é que os livros estão caros. É uma menos verdade. Compre os livros na promoção. Compre na promoção. Livro dos sermões, compre na promoção. Livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, na promoção. Compre o livro do Gênesis, a revelação completa, na promoção. Mais de 700 páginas. Olha o tamanho desse livro. Mais de 700 páginas. Isso é um amor. Tem que tratar com carinho. Tá bom? Compre a apostila para a formação de obreiros. Compre a apostila, porque tem pessoas que falam, olha, eu não tenho condições. Meu irmão, compre o material parcelado, mas compre. Tá bom? Liga para mim para comprar o material parcelado. Eu vou indicar para você. E aí você vai comprar esses 3 materiais. Mas tem que comprar. Se você já tem, olha aqui para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Se você já tem os 3 materiais, então compre esse livro do Gênesis. Presenteie alguém. Compre esse livro aqui dos sermões para presentear alguém. Se a sua esposa ganhar um livro desse aqui dos sermões, ela vai ficar feliz. Se o seu esposo ganhar um livro desse, meu irmão, minha irmã, vai ficar feliz, pode ter certeza. Se o seu pastor ganhar um livro desse com 1000 detalhes, ou um livro dos sermões com 1000 pérolas, o teu pastor vai ficar feliz. É o maior presente que o teu pastor vai receber, é esses 2 livros aqui, ó, na promoção, tá bom? É os melhores livros do Brasil na promoção. Só não compra quem não quiser, porque você pode comprar parcelado até em 12 vezes. Até em 12 vezes. Tá bom? Você pode comprar o livro, é só ligar para mim. Olha aqui o rascunho, tá bom? Não pude falar tudo, tem mais coisas. Não dá para falar, pessoal. Mas eu vou fazer outro vídeo, tá bom?
Esse vídeo é sobre o cinto. Depois eu vou falar sobre a couraça. Olha, a couraça. É muito forte a couraça, porque a couraça tem um emblema, né? Couraça. Vai falar também sobre a preparação do Evangelho da Paz, né? O sapato do guerreiro. O sapato do guerreiro com 2 presas de tigre. Você já ouviu essa história? Dos dentes dos tigres que eram presos nos chinelos dos guerreiros para não escorregar nem para frente nem para trás? Então, meu amigo, eu vou fazer um outro vídeo. Deixa aqui no comentário o que você quer ouvir. Deixa no comentário o que você acha desse vídeo. E adquire os materiais, tá bom? Que Deus abençoe. Eu tô correndo agora porque eu tenho que fazer mais 5 vídeos. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Olha aqui no link e vamos que vamos. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico?
6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723.